Olá, galera do oitavo ano. Aula de hoje a gente vai estudar sobre as rebeliões, né, conjurações no Brasil, né? A gente vai entender um pouco, né, sobre esses movimentos de rebeliões, né, que aconteceram no Brasil colônia, né? Então a gente vai observando nessa imagem aqui, essa imagem aqui é vista, né, da cidade, né, de São Salvador, Bahia, né, em 1932, né, palco, né, da revolta conhecida como Conjuração Baiana ou dos Alfaiates, né? Isso aqui é a imagem da vista, né, da cidade de São Salvador, na Bahia. Então a gente observa, né, que no dia 8 de novembro de 1799, né, a Praça de Nossa Senhora, né, da Piedade, na cidade de São Salvador, capitania da Bahia, né, foram enforcados, né, 4 homens, né, acusados de conspirar, né, contra a coroa portuguesa, né. Um deles era Luiz Gonzaga, né, das Virgens, né, de 38 anos. Ele era neto, né, de uma escrava, mas seu pai era português, né, foi soldado, né, do Exército Colonial da Bahia, sabia ler, né, e escrever, e conhecimento, né, raro, né, na época, né, até mesmo para os mais enriquecidos, né. Luiz Gonzaga, né, ele participou da conspiração, né, que foi chamada pelos historiadores de Confidência ou Conjuração Baiana, né, ou dos Alfaiates, ocorrida em 1798, né. Esta não foi a primeira revolta ocorrida enquanto o Brasil era colônia, né, de Portugal, né, nem muito menos a única, né. Vamos conhecer, né, algumas, né, delas, né, e suas principais diferenças, né, o que a gente vai estudar a partir de agora, né, sobre esses movimentos, né, que aconteceram no Brasil colônia. A gente vai observar, né, definindo os termos, né, ou seja, termos, né, como liberdade, né, igualdade, fraternidade está bem alta, né, na época em que Luiz Gonzaga viveu, né. Eram os lemas, né, da Revolução Francesa vitoriosa em 1789, movimento, né, que abalou o absolutismo real, né, e criou a forma, né, de cidadania que até hoje, né, nós conhecemos, né? E a de que todos os indivíduos são iguais, né? Revoltas, sedições, né, inconfidências e conjurações são expressões, né, que indicam, né, movimentos com o objetivo, né, de lutar contra, né, uma ordem estabelecida. Na época, né, a ordem estabelecida no Brasil era da coroa portuguesa, né, com regime monárquico, né, e absolutista. Assim, os homens, né, foram punidos por crime de lesa majestade, ou seja, né, contra o rei ou a sua, né, autoridade. A revolta, né, levantamento, né, de perturbação da ordem doméstica política, né, a sedição, né, alterações popular, rebelião, né, contra o poder legítimo, né, contra o governo, revolta, desuniões, né, ando, né, contra o chefe, né, motim, e inconfidência, falta, né, de fé ou da fidelidade devida, né, ao príncipe, né, príncipe no sentido, né, da primeira cabeça, né, o senhor, o rei, e conjuração, união de pessoas, né, que se prestaram, né, à fé de concorrer, né, para algum mal público, né, contra o príncipe, a pátria, né, e as revoltas fiscais, né, no período colonial no Brasil, né, ou seja, foram muitas as revoltas coloniais no Brasil entre o século XVII e o século XVIII, né, em quase todas elas, né, os envolvimentos se rebelavam, né, contra a cobrança de imposto, né, em especial quando havia possibilidade, né, de mudança na forma de arrecadação ou de que as taxas, né, fossem aumentadas. O Brasil, né, foi mais do que um tributado, né, pela metrópole portuguesa, né, ou seja, eram impostos, né, para tudo, né. Os senhores, né, de engenho pagavam até para encaixotar o açúcar. O vinho era taxado, né, a cachaça era taxada, o gado era taxado, né, para tudo se pagava imposto.
Nas Minas Gerais, por exemplo, né, chegaram a existir mais de 80 impostos, né? A população, entretanto, né, nunca se acomodou, né, reclamou bastante e algumas vezes, né, se organizou na forma de revoltas. No Rio de Janeiro, né? Ou seja, foi no caso da revolta ocorrida no Rio de Janeiro, apelidado, né, da revolta da cachaça, né? A fabricação e a comercialização da bebida, né, havia sido proibidas, né, pela coroa portuguesa em 1654 para atender, né, aos interesses da Companhia Geral de Comércio do Brasil, que pretendia substituir a cachaça, né, pelo vinho português. Em 1660, né, os vereadores, né, decidiram ir contra, né, a ordem real e votaram, né, a favor, né, do retorno da fabricação. O governador da capitania, Salvador Corrêa de Sá Benevides, né, executou, né, a decisão da Câmara, mas aproveitou para taxar, né, essa produção sem consultar a Câmara dos Vereadores. Essa situação foi a gota d'água, né, no conjunto de insatisfação bem mais antigas, né, afinal, muitos achavam que há anos ele pagava grande parte, né, do dinheiro, dos impostos, para seu próprio enriquecimento, né, e de seus familiares. Em novembro de 1660, né, soldados, senhores de engenho e agregados, né, ocuparam a Câmara Municipal, né, cercaram as igrejas, né, e tocaram sino, né, entoando as palavras, né, liberdade e viva, né, a vossa majestade. Aproveitaram, né, da ausência do governador que estava em São Paulo e criaram, né, um novo governo. E por 6 meses, né, a cidade foi dominada por seus moradores, né, sem o consentimento do rei. Grão-Pará, né, e Maranhão, né. Seguiram-se as revoltas, né, em outras capitanias, como na do Grão-Pará, Maranhão, em 1684. Liderado, né, pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, né, proprietários rurais, a revolta teve um dos motivos principais, a proibição da escravização dos índios, né, ou seja, em decisão de 1680. Para solucionar o problema da mão de obra, né, foi criado uma companhia, né, de comércio com o objetivo de enviar escravizados, né, africanos para a capitania. Os revoltosos não aceitaram, né, a mudança, pois os impostos para comprar negros da África eram altos, né, e tornavam a mão de obra bem mais cara. Tomaram o poder e decretaram, né, o fim dos impostos. Somente um ano depois, né, que o novo governador retornou ao governo, né, Manuel Beckman foi enforcado, né, e decapitado. Seu irmão foi desterrado, né, para Pernambuco. Pernambuco, né, a Guerra dos Mascate. Em Pernambuco, as disputas, né, pelo controle, né, da cobrança, né, dos impostos, né, levaram a uma verdadeira guerra entre grupos poderosos. Os senhores, né, de engenho dominavam a vila, né, de Olinda, né, então capital da capitania, mas precisavam, né, dos comerciantes de Recife, né, para conseguir empréstimos. Os comerciantes de Recife eram os mais ricos, mas não podiam participar da Câmara de Olinda. Por isso conseguiram, né, que o rei aprovasse, né, a elevação, né, de Recife à categoria de vila em 1709. A Câmara de Olinda, né, se recusou a registrar, né, a separação, pois ficaria sem os impostos, né, cobrados de Recife. Os olindenses, né, queriam tomar a Câmara, né, essa infundada de Recife. Os senhores de engenho, né, armaram, né, seus homens, inclusive os indígenas, né, com arcos e flechas, né, e acamparam, né, nos arredores de Recife e gritavam palavras de ordem, né, como viva o rei e morra, né, o governador. Em Lisboa, né, a notícia do acontecimento só chegou em 1711, né, e os membros do Conselho Ultramarino, né, indicaram, né,
um novo governador com a tarefa, né, de identificar e punir os envolvidos, né, com moderação, pois entenderam, né, que a guerra ocorreu entre os grupos locais, não envolvendo, né, deslealdade contra o rei. Com a demorada diplomacia, né, a Câmara de Recife foi restaurada, né, e os senhores de engenho tiveram, né, de se contentar em conviver com os novos membros, né, da elite política regional. A guerra ficou conhecida como a Guerra dos Mascarte, né, porque Mascarte foi o nome dado aos que tinham, né, o comércio como uma atividade econômica. Aqui a gente pode observar essa imagem, né, a ponte, né, da vista, né, sobre o rio, né, Capibaribe, né, na vista de Recife, né, capitania, né, de Pernambuco, né, construída em 1640, né, um dos palcos, né, da Guerra dos Mascarte, né, no início do século XVIII, na Bahia, né. Em 1611, né, na cidade de Salvador, na época capital da colônia, né, o novo governador-geral do Brasil foi interrompido, né, em uma sessão da Câmara, né, pelos gritos, né, dos rebeldes, que souberam, né, que os impostos sobre os escravizados vindos da África, né, e o preço do sal seriam, né, aumentados. Durou um dia somente, né, mas o contratador do sal, né, quase foi morto, né, pelos amotinados. Em Minas Gerais, né, também. Ou seja, também foi assim no caso da sedição, né, em Vila Rica, de 1720, né, em que os membros da Câmara se rebelaram, né, contra a taxação, né, do quinto, né, real e a criação, né, das casas, né, de fundição. O que deveria fundir o ouro, né, tradicionalmente comercializado em pó, e dele retiraram o quinto, ou seja, 20% do seu valor. Temia, né, que acabasse, né, pagando mais impostos ainda, né, do que já o faziam. Vila Rica, né, foi palco, né, do tumulto popular de ações armadas durante semanas, né. O governador de Minas tomou uma medida drástica, né. Mandou prender, arrastar pelas ruas, enforcar e esquartejar, né, Felipe dos Santos, um dos líderes, mas não um dos principais. A execução não cumpriu, né, os procedimentos legais, mas conseguiu o objetivo, né, de apavorar a população, né, o que era a intenção do governador. Aqui nós podemos observar, né, o julgamento, aqui nessa imagem, de Felipe dos Santos, né, ou seja, arrastado, né, e enforcado, né, nessas imagens aqui dá para a gente observar. No Rio Grande do Sul, né, ou seja, a coroa portuguesa sempre teve problemas em manter seus domínios, né, ao sul de sua colônia na América, né, ameaçada constantemente, né, pelos vizinhos espanhóis. Por isso, né, foi criada uma rede de fortificações, né, em lugares estratégicos, como soldados arquetelados, né, na então capitania, né, do Rio Grande, né, de São Pedro. Os soldados, né, do corpo dos dragões, né, do presídio de Jesus Maria José, na praia, né, do Rio Grande, fundado em 1737, né, passaram por muitas provações, né, seus soldados, né, estavam atrasados em quase 2 anos, né, quando decidiram, né, tomar uma atitude. Em 1742, né, enviaram um documento ao governador da capitania do Rio Grande, no qual reivindicavam, né, o direito de usar canoas para pescar, fim das inspeções diárias, né, o uso do cavalo, né, fora da praça, em dias ou em horas em que não estivessem, né, em serviço. E melhoria no tratamento médico, né, fim das punições com castigos, né, físicos por suspeita, né, de deserção, né, sem prova evidente, né, e o afastamento do capitão Tomás Luiz Osório, né. Aqui nessa imagem, né, é a planta, né, do presídio de José Maria José na praia
do Rio Grande, né? Então, capitania, né, do Rio Grande do Sul. Planta elaborada, né, por Manuel Vieira Leão, em 1754, né? A letra A, né, na imagem representa, né, o lugar da Praça de Armas, né? Na frente a casa do governador, né, representado pela letra B. Na fortaleza, né, o presídio, né, a igreja, a letra C, né? Sacristia, né, D. Cemitério E. Casa, né, da pólvora, né, na letra G. E o alojamento dos soldados na letra L, né? Então, aqui é a planta, né, do presídio, né, de Jesus, Maria e José. E a punição real, né, e castigo, né, exemplar. As leis portuguesas, né, consideravam a qualidade dos envolvidos, né, para julgar, punir, para o mesmo tipo de crime, né, havia julgamento e punições diferentes, dependendo, né, da categoria do acusado. Ou seja, né, de sua origem familiar e sua posição em relação ao rei, né, que estava no topo, né, da hierarquia social. Aos nobres, né, e fidalgos não eram, né, permitido as penas civis, né, como enforcamentos, né, o corte de seus membros, esquartejamento, né, as galés, né, os açoites, entre outros. Esse castigo era para o peão, né? Ou seja, homem comum que andava a pé. Não era cavaleiro, não andava a cavalo, né? Era a desigualdade perante a lei. Mas aos envolvidos em crime de sedição ou de lesa majestade, né? A lei previa a aplicação da penalidade máxima, né? Fossem eles de qualquer grupo social. Na prática, entretanto, né, a posição social era considerada. Quando os acusados daqueles crimes, né, eram mais ricos e todos com homens bons, tidos, né, como homens bons, eram impostas, né, penas leves, né, ao mesmo havia, né, ausência, né, de investigação, ainda, né, que muitas vezes fosse denunciado como cabeças, né, os líderes. A forma mais comum foi o uso, né, do castigo exemplar, ou seja, elege, né, alguns dos envolvidos, né, para purificá-los, né, com a sentença máxima, enforcamento, esquartejamento e exposição no espaço público, né, de parte de seu corpo, né, denominada, né, morte natural para sempre. Os outros, né, poderiam ser punidos com degredo, né, ou desterro, né, que significava serem obrigados a sair, né, do lugar onde moravam. Começavam, né, as inconfidências, né, ou conjurações. Até então, né, as revoltas tinham como objetivo atingir os administradores, né, coloniais, né, e exigir a diminuição dos impostos. Entretanto, a partir do meados do século XVIII, elas passaram, né, a se dirigir, né, também à figura do rei, né, em particular durante o governo de Dom José e de seu poderoso ministro, né, Sebastião José de Carvalho Melo, né, o Marquês de Pombal. Uma delas ocorreu no arraial de Curvelo, né, no sertão da capitania de Minas Gerais, entre 1760 e 1763, né, quando se abriu uma devassa, né, para descobrir os autores, né, de panfletos contendo, né, ofensas ao rei e ao seu ministro. Na cidade de Mariana, né, também na capitania de Minas Gerais, o vigário Ignácio Corrêa de Sá foi preso, né, em 1769, por blasfemar contra o rei, crime, né, de inconfidência, somente sendo solto em 1777. Mas ataques, né, contra o rei e seu ministro, né, ocorreram na comarca de Sabará, né, igualmente em Minas Gerais, em 1775. Essas revoltas, né, que agora atingiram a honra, né, do rei, não tinha como objetivo a sopa, a ração, né, do Brasil e de Portugal, né, a separação, né, do Brasil e de Portugal. Os tempos
entretanto, estão mudando. Aqui a gente pode ver nessa imagem, né, o retrato de Marquês de Pombal, né, do século, né, 18. As revoltas, né, separatistas, né, ou seja, a revolta, ou os projetos, né, de revoltas ocorridas no final do século XVIII, né, tiveram outros ingredientes. O discurso e as ideias vindas do exterior, principalmente da Revolução Francesa e do processo de independência dos Estados Unidos, né, da América. Era tentador, né, para os produtores mais ricos e intelectuais do Brasil pensar que poderiam se livrar de vez, né, dos impostos cobrados por Portugal, separando-se, né, do reino. Essas revoltas cada vez mais numerosas, denominadas conjurações ou inconfidências, né, queriam atingir o domínio real, ou seja, tinham projetos, né, separatistas. Foi o caso, né, da mais famosa delas, né, a Conjuração Mineira. Aqui nós observamos, né, a imagem, né, de Dona Maria I, né, aqui a gente observa, né, Rainha de Portugal. E a verdadeira, né, denominada Dona Maria I, a verdadeira, né, e o ouro do Brasil, né. O contexto, né, da Conjuração Mineira envolvia, né, como em quase todas que ocorreram anteriormente, uma questão fiscal, né, e a ameaça, né, da derrama. Os tributos, né, sempre foram, né, um problema para a população da colônia, né, do Brasil. No ano de 1750, né, a coroa portuguesa criou uma nova forma de cobrança, né, estipulou o peso, né, de 100 arrobas, né, de ouro anuais, né, que os habitantes de Minas Gerais deveriam enviar ao Tesouro Real. Dona Maria I, né, era filha, né, de Dom José Reis, né, que teve o Marquês, né, de Pombal como ministro, né. Ela subiu, né, ao trono em 1777 e durante o seu reinado, né, a extração de ouro na capitania de Minas Gerais não conseguia recolher, né, as 1.100 arrobas, né, anuais do governo português. E em 1780, né, a capitania devia à Real Fazenda a quantidade de 538 arrobas de ouro, né? Aí uma pergunta que se fica, né? O que acontecia, né, com o ouro brasileiro, né? Alguns achavam, né, que o ouro estava sendo, né, contrabandeado, né? Mas outros, né, consideravam com razão que a extração estava diminuindo. O ouro do Brasil era, em sua maior parte, né, de aluvião, facilmente encontrado e extraído, mas também rapidamente, né, esgotado. O contrabando ou escassez, né? O fato é que os habitantes, né, de Minas Gerais se tornaram grandes, né, devedores. Em 1788, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, né, o Visconde de Barbacena, assumiu o cargo, né, de governador da capitania de Minas Gerais, né, indicado pela metrópole, né, e com a obrigação de cobrar os impostos, né, atrasados, né, medida conhecida como derrama. A ameaça da derrama, né, apavorou, né, os habitantes da região das Minas, né. Foi nesse contexto que um grupo, né, de pessoas da elite, né, articulou a possibilidade, né, de criar uma república, né. Então aqui nós observamos arroba, né, é a unidade de medida, né, de peso, sendo uma arroba correspondente, né, a 14,9 quilogramas, né, e derrama, né, era a cobrança tributária obrigatória sobre a população para cobrir, né, a diferença entre a arrecadação mínima, né, que um governo exige, né, e o que tem sido efetivamente arrecadado, né. Aí nessa imagem vocês podem observar, né, a moeda de ouro do Brasil com a efígie, né, de Dona Maria I, né, Casa da Moeda, Distrito Federal. Né, a Conjuração Mineira, né. Então, no final do século XVIII, havia em Vila Rica, né, o atual Ouro Preto, né, diversos homens letrados, formados em universidades europeias,
que se reuniram, né, para discutir poesia e filosofia, as novas ideias iluministas. Os últimos acontecimentos do mundo, né, como a independência dos Estados Unidos, proclamada em 1776, né, e o que acontecia no Brasil. Depois do anúncio da derrama pelo Visconde de Barbacena, novo governador da capitania, a cobrança imediata dos impostos tornou-se, né, o principal assunto, né, dessas reuniões. O advogado e poeta, né, Cláudio Manuel da Costa, era participante, né, mais destacado dessas reuniões, porque era secretário, né, do governo de Minas, né, e havia outros poetas, como Tomás Antônio Gonzaga, né, e Alvarenga Peixoto. Mas também, né, os frequentavam, né, o padre Toledo e Melo, né, os coronéis Abreu, Vieira, Oliveira Lopes e Joaquim Silvério dos Reis, né, e o alfeire, né, Joaquim José da Silva Xavier, né, mais conhecido como Tiradentes. Vários desses envolvidos eram contratados, né, que deviam, né, grandes somas à Fazenda Real, né, e os responsáveis nada havia, né, feito para cobrar essas dívidas. Inspirado na independência norte-americana, alguns dos frequentadores dessas reuniões chegaram a idealizar um projeto, né, de independência, né, para a capitania. A ideia era proclamar uma república, né, com capital em São João del Rei, que tinha como lema a frase em latim, libertas, né, que serum temem, ou seja, liberdade ainda que tardia. Criaram, né, uma universidade, uma casa da moeda, né, numa fábrica de pólvora. Contavam com o apoio, né, da população quando a derrama fosse anunciada, mas nada deu certo, né? Que vocês podem observar a vista, né, de Vila Rica, em Minas Gerais. A denúncia, né, e o fim. Em março de 1789, entretanto, o governador de Minas Gerais suspendeu, né, a derrama, porque soube, né, da conspiração. O denunciante foi Joaquim Silvério dos Reis, né, tenente-coronel, que tinha em seu próprio regimento, né, de cavalaria auxiliar. Também era um dos contratadores, né, e sua dívida era de 220, né, ou seja, uma fortuna. Caso não pagasse, seus bens seriam confiscados. Em troca, né, do perdão de sua dívida, ele denunciou a conspiração. Começaram, então, as prisões. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi preso, né, na cidade do Rio, né, no Rio de Janeiro, onde foram divulgadas as ideias, né, de emancipação do movimento. Os demais inconfidentes, né, como ficaram conhecidos, os participantes daquelas reuniões foram presos, né, e enviados para o Rio de Janeiro, né, onde prestaram seus depoimentos. A exceção, né, de Cláudio Manuel da Costa, né, que prestou declarações em Vila Rica e, segundo nota oficial, suicidou-se. Né. Somente Tiradentes, né, foi enforcado. Né. Os demais tiveram, né, sua penalidade, né, mudada, né, de enforcamento para o degredo, né, na África. Tiradentes, né, o livro de história costuma apresentar Joaquim da Silva Xavier, né, o Tiradentes, assim chamado em razão de seu ofício, né, como um dos poucos homens pobres, né, que participaram da Conjuração Mineira. Mas se trata, né, de uma informação equivocada. Pela lei da época, todos os bens de uma pessoa acusada de tramar contra a coroa deveriam ser confiscados. Né? Da lista dos bens confiscados de Tiradentes constavam fazendas de gado, né, datas de exploração de ouro na forma de semanas, né, e dezenas de escravizados. Não era pobre, mas certamente era bem mais pobre e de posição social inferior à dos demais conjurados. Né. Aqui, nessa imagem, né, onde eles estão, né,
construindo, né, a bandeira, né, da Inconfidência, né, em 1789. Né. A conjuração que houve, né, no caso do Rio de Janeiro, que não houve, né, no caso do Rio de Janeiro. A conjuração carioca, em 1794, né, que aconteceu, manifestações contra o absolutismo, né, ideais iluministas, né, sociedade literária, líderes presos, né, libertados a seguir por falta de provas, né, ou seja, a sociedade literária era bem fechada, né. E os historiadores chamam o episódio, né, a conjuração, né, que não houve. Aí vocês podem observar essa imagem, né, do Lago do Parça, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, centro de poder político, né, metropolitano. E a conjuração baiana, né, ou revolta, né, dos alfaiates. As causas, né, extremas dessas revoltas, né, foi a extrema pobreza, né, e desigualdades sociais. O objetivo que eles tinham com essa revolta era a independência, né, república, liberdade do comércio, né, igualdade em torno, né, os níveis, né, da abolição da escravidão. A influência da Revolução Francesa, né, a liberdade, igualdade e fraternidade. Líderes, né, dessa revolução, dessa conjuração, né, foi João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, alfaiates, né, e mulatos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, né, soldados e mulatos, entre outros, né, todos pobres. A ampla participação popular, né, ou seja, essa conjuração teve uma ampla participação popular. E o fim, né, de um sonho, né, ou seja, os que escreveram os papéis achavam, né, que o povo ia aderir imediatamente à revolta, mas o temor foi maior, né, e a população nada fez. O sonho de alguns foi exterminado, né, com estardalhaço, né, pelas autoridades coloniais. O governador da Bahia, né, realizou a execução, né, com pompa, né, um verdadeiro espetáculo para ser visto por todos. Mandou construir, né, uma força nova e maior do que a anterior na Praça, né, da Piedade, em frente, né, ao convento de Nossa Senhora da Piedade, centro mais concorrido, né, da cidade de Salvador. Para esse tipo de punição, né, as leis indicavam o lugar mais público possível, né, era o castigo exemplar. Luiz Gonzaga das Virgens, né, e Lucas Dantas de Amorim Torres, ambos soldados, né, o aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira e o mestre de alfaiate e dono da alfaiataria, né, João de Deus do Nascimento. Né. Foram enforcados e esquartejados, né, na tarde do dia 8 de novembro de 1799, né, presos desde o ano anterior, né, tiveram seus últimos dias acompanhados, né, por um padre, né, que deixou um relato detalhado, né, sobre eles. Segundo o relato, né, 2 deles tentaram, né, suicídio, né, sem sucesso. Os outros 2, né, Luiz Gonzaga das Virgens e o mestre de alfaiate João de Deus do Nascimento, estavam enlouquecidos. Mais 7 pessoas, né, condenadas pelo mesmo delito foram obrigadas a assistir, né, ao enforcamento, sendo depois desterrado, né, para a África. Né. Depois do enforcamento, parte dos corpos dos 4 foram pendurados, né, em locais de passagem, né, da população. Apesar de muitos terem, né, se envolvido, né, nas articulações para a revolta, inclusive pessoas ricas, né, e da elite, somente esses 4 homens, né, tiveram a pena máxima, né, morte por enforcamento e esquartejamento, né, punição para crime, né, de lesa majestade. Os 4 enforcados eram homens pardos, né, descendentes, né, de escravos e pobres, mas sabiam ler e escrever, né, o que lhes permitiu perceber as injustiças, né, existentes na sociedade em que viviam, né, uma sociedade desigual,
porque puniu ainda mais, né, os que tiveram, né, a ousadia de conhecer a palavra escrita, né, ou seja, que eram estudiosos, né. Aqui nós observamos nessa ilustração, né, aqui, né, as imagens, né, dos quatro, né, Luiz Danton, Manuel Faustino, né, Luiz Gonzaga e João de Deus, né. Então, galera do 8º ano, né, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima.